Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui um assunto que foi visto numa reportagem, num programa, né, de revista eletrônica, que fala a respeito aqui das gerações, né? E quando aqui está uma tabela, foi mostrado na TV, essa tabela aqui, ó, que fala sobre as gerações. Por exemplo, você tem aqui geração, aí você tem aqui escrito, ó, interessante isso aqui, ó, quando ele fala de baby boomers, né? Ano de nascimento, nascidos entre 1945 e 1964, e idade de 60 a 79 anos. Aqui vai falar da geração X, né? Aqui você vê aqui a geração X, nascidos entre 1965 e 1980, de 44 a 59 anos, geração X. A geração Y, ou milenial, nascidos entre 1981 e 1996, que está na idade de 28 a 43 anos. E aqui você tem a geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, né? Então, está na faixa da idade aqui de 12 a 27 anos. Então, o que acontece aqui? Acontece que o que foi falado na reportagem sobre essas quatro gerações aqui? Vamos dizer que foi falado a respeito, ligado mais a mercado de trabalho, né? E vamos dizer que aí cada um tem uma interpretação que faz. Eu, quando assisti a reportagem, eu logo estabeleci a minha interpretação nessas quatro gerações aqui. Quando falou da geração Z, essa geração aqui, que de 12 a 27 anos, essa geração Z, digamos assim, que é aquela geração que conheceu o mundo digital e foi caracterizado, a geração Z, ela foi caracterizada como sendo de predominância de mundo digital, e falou que eles são questionadores. Mas aí, quando falou que a geração Z são mais é formado por pessoas mais questionadoras, mais questionadoras de quê, né? Então, o que foi, quais são os critérios que, quando você fala que uma pessoa é questionadora, e ela, vamos dizer, então, se você tem a geração Y ou millennial, existiram pessoas questionadoras? Sim. Na geração X, pessoas questionadoras? Sim. Baby boomers, geração que também questionadora? Sim. Então, quando você fala questionadora, mas vamos colocar qual critério, né? Qual o critério de geração quando você diz que uma pessoa é questionadora? Se for relacionar na fase estudantil, então vamos dizer que tanto na escola quanto na universidade, existem pessoas questionadoras, como também tem pessoas não questionadoras. Aí vai depender, aí vai envolvendo outros critérios, que é em relação a temperamento, personalidade, né, da pessoa. Tem aquelas pessoas que são extrovertidas, elas são mais questionadoras. Eu entendo como uma pessoa questionadora aquela pessoa que, quando ela presta atenção no assunto, não precisa ser exatamente na escola ou na universidade. Ela pode prestar atenção ao assunto durante um bate-papo, numa roda de bate-papo. Pode ser em qualquer lugar, pode ser numa festa, pode ser num clube, pode ser na atividade ao ar livre ali. Então geram ali os bate-papos e o que acontece? Então as pessoas elas vão interagindo uns com os outros, vão falando sobre diversos assuntos, né? Então o que acontece? E pode acontecer de não haver entendimento do assunto, né? Algumas pessoas não vão entender então se a pessoa não está entendendo, já digamos assim, que já entra na fase já na etapa de vai querer entender um pouco mais, vai querer perguntar, enfim. Acontece também a mesma coisa na escola, na transmissão de conhecimentos entre o profissional de ensino e os estudantes, na escola, na universidade. Então, vai lá.
Aí então vai falar na questão de você estar lá entretendo ali, prestando atenção nos assuntos que é transmitido. Acontece também em palestras, em qualquer lugar que seja, onde você tenha uma interação social, uma relação interpessoal bem assim, constante, dinâmica, tá lá. Pronto, então você vai querer prestar atenção naquele assunto e você vai tentar entender e tá lá, questionar, pronto. Então, o que acontece? O que eu posso dizer é o seguinte, né? Concluindo nessa parte de serem questionadores, é o seguinte, que em qualquer geração que for aqui, né? Vamos tentar sempre predominar aqui, né? Nessa apresentação a geração Z, que é essa geração que a gente está vendo, né? Vamos dizer, você tem a geração Baby Boomers, geração X, geração Y. Esses três aqui, estão sendo, vamos dizer assim, plateias da geração Z, em que a geração X interage com a geração Z, né? Que é a geração X, que é formada assim, pelos profissionais de ensino, os professores, digamos assim, eu estou frisando o ambiente escolar ou universitário, né? Então tá lá. Então essa geração a geração Y aqui, você vê de 28 a 43 anos, digamos assim, que você pode ver aqui pelo ano aqui, quase no final dos anos 90, foi aqui que começou todo o processo da era digital. Foi a partir daqui de 1996 foram que os computadores começaram a entrar nos lares, né? Os computadores antes eram só restritos, né, a locais de trabalho, né, a locais de qualquer trabalho assim na parte, por exemplo, hospitais, até mesmo em universidades, tá lá. E nos bancos, né, principalmente já estava engrenando, né, os computadores entrando em repartições públicas, repartições privadas. E quando foi começando lá, digamos assim, a partir do início de 1997, muitos lares já estavam tendo os seus computadores, né? Nessa época aqui, 1996, né, começou cidades, né, as primeiras cidades, né, de cada estado brasileiro começou. Vamos ver aqui, primeiros estados brasileiros algumas cidades já recebendo computadores, já começando a engrenar, dando os primeiros passos na era da computação, né? Então tá aqui, então tá lá. E o que acontece? Aí quando chega na geração Z, né, o que aconteceu? 97, 2012, já pronto. Aí quando chegou lá, mais ou menos aqui, por exemplo, aqui 2012, né? Então ainda estava havendo um equilíbrio entre a escrita manual e a digitação. Aqui ainda estava tendo equilíbrio. E hoje que nós estamos vendo agora que a partir de 2020 a gente coloca assim, 2020 não, perdão, lá para 2017, 2018, 2015, digamos assim, já estava começando a ter uma predominância maior, né, do uso da tecnologia, da internet, né, e a escrita manual ficando assim já um pouquinho para trás. Por que eu falo isso? Eu falo isso por quê? Porque você vê que quando começa toda aquela era digital, que começou a ser mais predominante, o que acontece, né? Então, algumas opiniões assim, de especialistas começaram as opiniões foram divididas, né? Tanto nas pessoas, assim, nas ruas, né? Pedindo a opinião de várias pessoas, quando você faz a entrevista nas ruas,
Ou então quando você vai fazer, ou então de especialistas, alguns dizem que a geração Z está mais conectada, está mais antenada com as informações, né? E por causa de quê? Então, mas como assim antenada com as informações? Aí eu faço o questionamento. Quando você diz que a pessoa está antenada, está mais antenada com as informações e tem mais nas mãos, né? Está ali nas mãos todo o conteúdo, então digamos que então essa geração de agora, ela está realmente antenada, ela está realmente obtendo informações, está aprendendo, né? Então fica uma interrogação. Porque na geração Z, comparando com a geração Y, X e Baby Boomers ali, o que eles têm em comum em todas essas 4 gerações? É o que eu falo, torno a repetir como eu tinha falado no início, né? Então, vamos lá. Pronto, agora aqui, ó, né? Então, vamos lá. Então, é como eu tinha falado lá no início, né? Que porque eu estava aqui focando mais aqui na tabela, então como eu estava aqui falando, aqui debatendo, então fiquei assim frisando a tabela para poder, né, haver ali na hora que eu estou falando e ao mesmo tempo visualizando a tabela, porque claro, né, a apresentação aqui ela vai ser, né, salva, né, vai ser postada, vai ser postada, né, no perfil, né, no Instagram, né. Então agora pronto, então já tendo assim mais ou menos a ideia da tabela, então volta aqui para mim, para aqui, ó. Vamos ver. E torna a voltar aquele assunto inicial, que o que tem em comum entre as 4 gerações? O que tem em comum é que vai haver sempre pessoas, né? Vamos dizer assim, na faixa de, por exemplo, se eu for pegar o Baby Boomers ali, né? Olhando ali a tabela, 60 a 79 anos, vamos dizer. Vai ter pessoas de 62, 65, sei lá, é uma suposição, né? Vai haver, né, aquelas pessoas, né, que vão obter informações como não obter informações, né? E na mesma coisa da geração X, de 44 a 59 anos, né? Quanto na geração Y, 28 a 43, 12 a 27 anos, entre os 4, né, vai sempre haver as pessoas que são antenadas com as informações ou não, né? Vão ser questionadores ou não, porque a reportagem ele frisou essa parte muito de serem questionadores e também fala que a pessoa que é mais questionadora vai ter mais assim afinidade com a era tecnológica, já que agora todos os ambientes de trabalho, aí frisou também o mercado de trabalho, foi esse outro item relacionado ao mercado de trabalho, vão estar mais antenados, vão aprender, né? Então, o que acontece? Então, entre os 4, vai haver sempre alguém, né? As pessoas, né? Um grupo que vai estar sempre no campo do entendimento dos assuntos, interpretar, né? Vai interpretar, vai expor a sua opinião própria. Então, isso acontece desde a era do Baby Boomers, né? Os nascidos entre 1945 e 64, geração X, que é 1965 a 1980, né? Não importa, porque isso que acontece, isso é desde daquela época que você vê, não existia, ninguém estava ainda na era do computador, nessa época, né, vamos pegar assim, 1990, 91, então não tinha, ninguém estava ainda entrando na era digital e todo mundo fazendo aqui a escrita, escrevendo, aí eu associo esta apresentação aqui, esta live das gerações, com uma live que foi feita, né, que está no meu Instagram, uma live que foi feita em que, novamente, né, eu usei como fonte inspiradora, né, para fazer uma outra live em relação à escrita manual e à escrita digital. E o especialista, ele falou, um especialista, vamos dizer, o especialista que falou é da geração Baby Boomers, né? O especialista que falou da geração Baby Boomers, que quando você usa a escrita manual, quando você escreve, quanto mais você escreve, ó, usando a escrita, tá lá? Então, tudo que você aprende, todos os assuntos que você aprende, se for levar para o campo de estudo, de escola, de universidade,
e não precisa ser exatamente na escola, na universidade, pode ser fora de atividades extraescolares, quando você não está na escola ou na universidade, ou quando você não está no trabalho, você está assim no seu dia a dia. Aí você vai ler um livro, um jornal, tá lá, e ao mesmo tempo também, quando você está lá aprendendo, está fazendo a leitura, aí quando você vai escrever, quando você vai usar uma escrita, em vez de ficar usando todo o tempo a digitação, o que acontece? O que acontece é que, né, na geração Z tem que haver um equilíbrio entre a escrita manual e a escrita digital, né? Porque se você usa a escrita manual, quanto mais você escreve, tudo vai para a sua memória, aqui, ó, a memória aqui da natureza, né, no cérebro. Agora, quando você usa a era digital de forma muito exagerada, predominante, muito acima, em excesso, e você escreve tudo agora, você não usa nem papel para escrever, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o papel, vamos lá, estou usando aqui o papel, estou aqui escrevendo, né? Então, está sendo jogado lá para escanteio o lápis, caneta, tá aqui, ó, lápis, caneta e papel, né? Tá sendo cada vez estão sendo colocados num banco de reserva, né? E está frisando mais a parte digital. E tudo que você escreve tudo que você registra no celular ali, né? Você vai escrever um texto, tudo você está lá escrevendo um texto, você está ali assistindo uma aula, você assiste a aula ali, tá o professor transmitindo ali os assuntos. O que acontece? Está ali transmitindo os assuntos e tá lá, aí usando ali o celular o tempo todo, não usando pouco o caderno, caneta, né? E caneta, lápis, tá lá. Deixa de lado aqui a parte escrita manual, usa mais o celular. E o que acontece? Está havendo então uma aprendizagem? Será que realmente estão aprendendo? Fica esse questionamento, né? Mesmo que alguns usem a parte tecnológica, o celular, tá ali, tudo que tá assistindo ali um profissional de ensino transmitindo um conteúdo e a pessoa tudo registra ali no tablet, como a gente vê muito nas palestras, né? Quando acontece lá no tablet, eu vejo pessoas ali, né? Tá lá registrando tudo. O que acontece? Vai ter vai ter a pergunta que gera é a seguinte, né? Vai ter aquelas pessoas que vão aprender e aquelas outras pessoas que não, né? Mas se a gente for comparar, duas pessoas usam mais a tecnologia do que o papel e a caneta. E vai lá, duas pessoas, né, no mesmo grau de uso em excesso de tecnologia. Aquela pessoa não vai aprender, não vai assimilar os conteúdos, e aquela outra pessoa vai assimilar os conteúdos, né? Aí já entra o outro critério, né? Entra o critério porque tem alguns que assimilam mais assuntos do que aquela outra pessoa que assimila menos assuntos, né? De qualquer forma, né? Eu sempre coloco, né, que a escrita manual, não tenha dúvida nenhuma, que vai fazer você desenvolver mais o conhecimento, né? Que quanto mais você escreve, né, mais você desenvolve o seu raciocínio, né? Você tem um desenvolvimento, você assimila mais o conhecimento. Estou sempre repetindo essas mesmas palavras de desenvolvimento de raciocínio, de assimilação de informações. Você aprende mais, aprendizagem rápida, né? Porque é um assunto sempre recorrente o tempo todo, porque isso é verdade. Então, enfim, então quando a gente vê essa geração, né, de agora, a geração Z, que fala assim, que os jovens eles estão mais antenados, então depende eles estão antenados em quê?
né? Então, vamos dizer, eu vou dizer que eles estão mais antenados no manuseio da tecnologia, né? A gente pega assim um exemplo, por exemplo, você olha assim uma criança, hoje você vê uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Eles conseguem baixar jogos rapidinho, baixam jogos de uma maneira tão rápida, né? Por exemplo, se você, é a mesma coisa, por exemplo, então tem aquela situação engraçada aqui, por exemplo, você tem os pais ali, aí você entrega ali, pega ali o celular, aí dá para a criança ali, aí fica, brinca aí um pouquinho com o meu celular, para você entrega ali na mão da criança o celular ou o tablet. Aí o que a criança vai fazer? Daqui mais ou menos assim, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, aí quando os pais vão pegar de volta o celular que deixou para a criança brincar, desconfigurou todo o celular do pai ou da mãe, né? Então, se desconfigurou, o que deve ter feito? Ele só bateu ali, bateu as teclas e tudo, né? A tecla ali, a tela, né? Agora não é, né? Agora é bater a tela, né? Então isso envolve muitos critérios, muitos questionamentos. Então, se você vê, por exemplo, mostrou lá na reportagem um jovem ali, acho que estava com a idade de 20 anos, né? Foi entrevistado ali pelo repórter e ele falou que quando você entra no mercado de trabalho, você está lá, já entra na era digital, vamos dizer que você tem a facilidade de aprendizagem. Agora, tudo bem, mas não mostrou como, né, foi feito essa aprendizagem, assim, como a pessoa pode aprender usando a era digital. Só se for, então vamos dizer assim que já entra depende de como você usa a internet, né? Tá lá, a internet, por outro lado, tem as vantagens e desvantagens, né? Então, quando você fala de desvantagem, quando você usa a internet, hoje, claro, a gente usa a internet para a gente fazer pagamento de conta, ou você usa a internet para você resolver situações burocráticas, até mesmo através de uma tela de celular, de computador, não precisa você mais no ambiente físico. Um exemplo, quando você vai resolver um seguro de carro, tá lá, hoje as seguradoras, você resolve, quando você vai pagar o seguro, né, de um automóvel, de um móvel, né, você resolve tudo através de uma tela de celular. Excelente, ótimo, evita de você deslocar, você já resolve tudo ali. Perfeito. Então, é isso que eu falo das vantagens. Mas também tem as vantagens na parte de informações. Você vê, hoje em dia você tem nas suas mãos, né, na palma da sua mão, aqui, todas as informações que você está lá, faz ali a busca, você está lá e consegue a informação que você quer. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Você vai usar a informação, vai ler aquela informação e fica por isso mesmo. Quer dizer que se uma pessoa pergunta algo para você, você vai perguntar para a geração, não precisa ser só geração Z não, tá? Pode ser geração Y, X ou Baby Boomers, tanto faz. Qualquer um grupo, né, que faz parte de uma dessas gerações. Por exemplo, se eu for perguntar para alguém numa geração X, tá ali a geração X ali, ó, tá aqui, ó. Aqui tá a geração X aqui, ó. Vou tá lá nascidos 65 e 80, lá 44 a 59 anos, tá lá. Então, se eu pergunto, vamos lá, então, ó. Então tá lá. Então, se eu pergunto para alguém, lá sou um repórter de rua, tô ali perguntando para a geração, faço uma pergunta ali e, digamos assim, ele de conhecimentos gerais, né? Vamos levar, desde que a gente leva a gente tem a seguinte condição, desde que haja uma condicional, né? Você não precisa ser um poço de sabedoria quando você vai fazer uma pergunta de conhecimentos gerais, como a gente vê assim em algumas postagens, né? Perfis, né, nas redes sociais. Alguns criam perfis nas redes sociais para atuar como repórter nas ruas, influenciadores, né? Então, o que acontece, né? Eles criam a reportagem ali. Aliás, eles colocam as perguntas no celular e perguntam para as pessoas. Pergunta assim, qual o plural de qualquer? Aí tava lá, aí o pessoal não soube responder, que é o plural de qualquer, quaisquer. Faz outra pergunta, tipo quem descobriu o Brasil, ou então
faz a pergunta qual é a palavra mais extensa que existe. Existe uma palavra agora hoje em dia que tem o maior número de letras até o momento, né? Até ser criada uma outra palavra que tenha mais número de letras do que essa palavra, que tem uma palavra que tem 46 letras. Então tá lá. E o que acontece? Então, vai fazendo essas pergunta às pessoas só para testar se a pessoa tem um conhecimento geral. Lembrando que ninguém é poço de sabedoria, ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém pode assim acumular todas as informações que existem por exemplo, se for levar em conta a escola, ninguém é obrigado a saber todos os assuntos de geografia, ou de história, ou matemática, física, química, biologia, língua portuguesa. Língua portuguesa, né, vamos dizer, nós aprendemos a língua portuguesa, a única forma de você aprender a língua portuguesa, tanto na escrita quanto na fala, você tem uma boa dicção, é você ficar sempre assim, lendo, fazendo leitura e debatendo com as pessoas, né? E a mesma coisa que acontece com o idioma. Então, quando você aprende o idioma, você está desenvolvendo o seu raciocínio. Porque fala que se você aprender um idioma, qualquer que seja a geração, tá? Não importa se a pessoa tem na idade. Vamos supor, a pessoa tem a idade de sei lá, 70 anos, né? Na geração Baby Boomers. Na geração X, eu estou com uma idade de 50 anos. Na geração Y, que é de 28 a 43 anos. Tem pessoas que falam, tenho 40 anos, então eu não tenho mais cabeça para aprender essas coisas, né? Então, enfim, vamos dizer que quando a pessoa, né, fala isso, que acha que não tem capacidade de aprender, não importa a idade, então, digamos que isso aí contribui para cada vez mais o decaimento do raciocínio, né? O decaimento da aprendizagem. A sua mente, ela fecha mais, né? Tá lá. Então, o que acontece? Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, né? Voltando àquele assunto do questionamento, né? É porque foi frisado, eu tô indo na onda da reportagem que frisou essa parte do questionamento, que fala assim, por exemplo, quando você vê você fala no questionamento, que fala que lá foi dividida a opinião, que fala que na geração Z, né, na geração Z, vamos lá, na geração Z vamos lá, tá aqui, 12 a 27 anos, né? Se você pegar uma pessoa pode ser 20, sei lá, olhando aqui na tabela aqui, que eu estou olhando aqui a tabela, 12 a 27, pode pegar de quê? De 14 anos, 15 anos, 16, que está ainda na fase do ensino médio, ou antes disso, por exemplo, pegar uma criança de 11 anos, né, 10 anos, né? O que acontece? E a mesma coisa se você fizer com a geração Y, X e Baby Boomers, né? Existe um questionamento que a nível escolar, né, que é assim, vão sempre perguntar, não importa qual a geração que você esteja, estou embromando aqui, estou misturando aqui, fazendo uma salada aqui do que eu estou falando, né? E vamos dizer, existe aquele questionamento clássico que existe desde lá da época dos anos 50, 60, 70. Vamos lá. Quando pergunta assim, vamos lá. Por que eu tenho que aprender matemática se eu vou seguir o assunto na áreas humanas? Eu quero seguir o assunto de medicina, eu quero fazer a carreira de medicina, eu quero fazer carreira de enfermagem. O que mais? Eu vou fazer a carreira, qualquer carreira que não esteja relacionada à matemática. Tá lá. Então, aí a pergunta faz, por que eu tenho que aprender matemática se eu vou seguir uma carreira que não tem nada a ver com matemática? Desde aquela época, né, vamos lá, vou novamente usar a referência do Baby Boomers, né, vamos lá, nascidos entre 1945 e 64, faixa de 60 a 79 anos. Então, se você pega uma pessoa, vamos lá, na faixa de 63 anos, 64 anos, alguns vão dizer a mesma coisa que a geração Z diz. O que a mesma coisa da geração X, a mesma coisa da geração Y. Tudo que essas gerações anteriores falam, a geração Z está repetindo o que as gerações anteriores estão falando. O quê? Isso. Por que eu tenho que aprender, vamos dizer, por que eu tenho que aprender
química, física, se eu vou seguir o assunto de se eu vou ser engenheiro. Mas espera aí, mas quem faz engenharia, não importa, quando você faz a faculdade de engenharia, você sempre vai pegar física e química, né? Não importa o tipo de engenharia que você faz, porque a engenharia ela tem muitas subdivisões, né? Você vai pegar física e química, porque a pessoa bota na cabeça que vai pegar só matemática. Não, vai pegar as outras disciplinas também. E, inclusive, língua portuguesa. Língua portuguesa, qualquer pessoa que vai fazer um curso universitário, né, vai ter língua portuguesa na universidade, tanto no primeiro, segundo, terceiro, outros períodos. Porque a língua portuguesa, vamos dizer, ela é universal, né? Ela vai estar sempre presente em qualquer período que o aluno estiver, né? Porque pode ser que em alguns outros períodos ele não vai pegar a língua portuguesa, mas a maioria dos períodos vai pegar a língua portuguesa, né? Porque você tem que aprender a preencher um documento, você vai ter que fazer uma redação, né? Você tem que redigir, né? Então você vai redigir, né? Então o que acontece? Vai lá, você vai redigir e vai ter que ter conhecimento de língua portuguesa. Tá lá. Então vai ter, o que mais? Você vai ter que ter a compreensão geral do texto, você vai ter que interpretar qualquer um texto assim, uma mensagem que você recebe no e-mail, você tem que ter a interpretação, tudo, né? Então, o que acontece? Outra coisa, uma crítica que eu faço, falando da geração Z, lembrando que quando eu faço a crítica da geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, idade de 12 a 27 anos. Então a crítica que eu vou fazer igual às gerações anteriores, né? Que é a seguinte, que a geração Z, hoje um grupo que faz parte da geração Z, grupo de jovens da geração Z, eles estão mais interessados em assuntos específicos, né? Que esteja relacionado com a atividade que ele vai ter no trabalho. Hoje eu quero trabalhar em alguma coisa, isso a geração Z falando lá na reportagem que disse, hein? Foi uma entrevista que o aluno, o jovem, né, já terminou lá o ensino médio, entrou para o mercado de trabalho. Aí ele falou assim, ele disse que eu vou fazer eu quero estudar apenas assuntos que tenham a ver com o meu trabalho, né? Tá lá. Beleza, então agora ele me diz quais são esses assuntos, né? Então não foi citado os assuntos. Então quando não se citam assuntos, a gente leva para interpretação, né? A gente leva para interpretar. Então, se eu vou trabalhar em alguma atividade que não envolva matemática, que não envolva língua portuguesa, né? Então é essa que é a característica que colocam na geração Z, que a geração Z acha que não precisa aprender tudo, né? Só quer aprender aquilo que vai lá exercer no seu trabalho. Beleza. E quando você está ali trabalhando, né, empresas, porque lá a reportagem foi feita a reportagem lá numa empresa, né? Tá lá numa empresa com cheio de jovens ali, rodeado ali de notebooks, né? Outros usando celulares, tem aqueles que trabalham com o notebook e o celular, beleza, tem que ter esse trabalho. Se for na parte de interagir com as pessoas constantemente, como fazendo tipo igual um call center que faz ali, que tem que ter realmente o notebook e o celular. Gente, não é problema nenhum, é o que eu estou falando, a gente não critica a tecnologia. Tem que usar a tecnologia porque está trabalhando em uma atividade que tipo contratempo, né? Você tem que ter ali, estabelecer metas, você tem que ir lá. Hoje em dia, claro que quando você usa a tecnologia, você consegue estabelecer uma meta de uma forma mais rápida, digamos, mais rápido do que era usado na época, né, que era no uso de máquina datilográfica, né, datilografia, quando não tinha computador, pronto, ninguém usava o computador ali, né? Mas a gente pode comparar, vamos dizer, as gerações que não usaram o computador trabalharam, né? Hoje são pessoas aposentadas, principalmente no baby boomers, né, de 60 a 79 anos. E o que acontece? Conseguiu estabelecer metas? Conseguiu estabelecer metas.
E na geração X também conseguiu estabelecer metas, né? Porque na geração X até 1980 ninguém usava o computador ainda, né? Só foram usar o computador na geração Y, como eu falei, a partir lá, por exemplo, aqui, eu estou olhando aqui a tabela, né? Falando e olhando a tabela para me situar, né? Então, 81 a 96, então 97, 98, pronto, já estava todo mundo já dando os primeiros passos para usar o computador e fazendo curso de computação. E hoje o que você vê, né? Hoje você vê que na geração Z, digamos que os cursos que a pessoa vai... eu vou entrar num curso de computação. Você não vê hoje em dia uma pessoa dizer, a geração de agora dizer que não está fazendo curso de computação, porque vai aprender tudo ali na prática, porque está tendo na área digital o tempo todo, né? Graças ao smartphone e tudo, que você tem todos os recursos, né? É como se fosse um computador portátil, né? A B tem mais recursos do que um notebook. Por quê? O próprio curso já é na prática mesmo. Já é na prática, né? Ninguém quer. Aí a geração Z fala. Alguns falam, ninguém quer se preocupar mais em ler teoria, ninguém está preocupado com teoria, está todo mundo ali aprendendo tudo na prática. Ótimo, beleza. Mas aí eu volto a questionar. Será que não pode aprender assim, ter um conhecimento de cada área acadêmica? Você tem um pouco de conhecimento, não precisa, é o que eu falei, você não precisa ter um pouco de sabedoria, saber tudo, né? Você não precisa saber, não sei, a pessoa está ali trabalhando ali na empresa lá e vai querer aprender num assunto de química, concentração molar, ou no assunto de matemática, que é aquela fórmula do Bhaskara, né? Delta B ao quadrado menos 4AC. Tá bom, beleza. Mas aí é o que eu falo. Então, mas aí quando vai chegar essa geração Z, que sai do ensino médio e já entra no mercado de trabalho, que ainda não fez faculdade, vai fazer faculdade mais tarde, aí quando vai querer prestar um vestibular, aí é que tá. Na hora de querer prestar o vestibular, o que vai acontecer? Vai acontecer que o jovem da geração Z, né? Até da geração Y, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, 28 a 43 anos, lá, a pessoa que tem 30 anos vai querer ingressar numa faculdade. É o que a gente vê muito por aí. A gente vê demais, se você for ver nas faculdades, né? Principalmente as faculdades particulares, o que entra de pessoa na faculdade, que na faixa de 35 anos até 40 anos, que está lá. Beleza. Né? E essa geração Z, que de 12 a 27 anos, né? Então nessa faixa, eles vão fazer o concurso do vestibular, que é do Enem, né? Do Enem, tá lá. E o que ele vai ter que fazer? Vai prestar o concurso lá do vestibular do Enem, né? Concorrer com outros lá, a vaga da carreira que ele quer, que a pessoa quer. O que a pessoa vai ter que ver? A pessoa vai ter que ver todas as disciplinas escolares. Aí o que acontece? Eu esqueci, eu não me lembro mais nada do que eu aprendi. Normal isso que acontece, né? Aí a pessoa vai ter que fazer um curso de pré-vestibular, um curso intensivo ou extensivo, é o que mais tem. Até as próprias universidades públicas, né, federais, estaduais, oferecem, né, cursos, né, de pré-vestibular, né? Quando você... É como se fosse assim, fazendo assim, uma atividade filantrópica, né? Que eles implantam cursos pré-vestibulares, né? Social, né? Para as pessoas, né, tentar lembrar, né, dos assuntos que foram aprendidos na escola ou que não aprenderam na escola, alguns assuntos que deixaram de ser aprendidos por causa do tempo de aula, né? Isso aí vai de escola para escola, vai de estado para município, enfim, né? Então vai prestar ali o pré-vestibular, né? Então, mas aí é o que eu falo. Então, que é mais assim que então esse assunto sobre gerações, né? Isso aí abre um leque de muitos assuntos, muitas discussões que podem ser feitas, né? E aí o que vai ter, o que tem assim de pessoas quando falam sobre essas gerações, vai abrir um leque ali de opiniões, é uma divisão de opiniões. Então é isso então que fica. Então a predominância então nesta apresentação que eu fiz é em relação a essa coisa de ser antenado às informações, né? Então digamos,
né? Então, as críticas que são feitas, então a minha crítica, volto a falar da crítica, né? Então, a minha crítica né? Então, as pessoas estão mais frisando assuntos específicos, né? Porque está de acordo com o trabalho que ela vai fazer, tá? Aí, o que acontece? E se a pessoa mudar de atividade profissional, vai para uma outra atividade de um ramo diferente? Aí vai envolver outros assuntos que é diferente daquela atividade anterior, né? Então, enfim, na minha opinião, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de conhecimento de cada área acadêmica, né? Então, mas isso aí é só uma opinião minha, né? Então, por exemplo, a pessoa não vai fazer o que eu faço, né? Mas a pessoa quiser fazer o que eu faço, um exemplo, mas eu estou só colocando um exemplo, se a pessoa quer fazer o que eu faço, né? Então, é assim, tem que fazer muita leitura, tem que escrever muito, você escreve bastante. Quanto mais você escrever, estabelecer um equilíbrio entre a escrita manual e a escrita digital. Então, você tem que ter um equilíbrio ali, né? E saber usar a internet. É legal quando você vai usar a internet, você às vezes vê uma postagem de entretenimento, uma postagem boba, mas que você ri, que você se diverte ali e tudo, beleza. É até bom que contribui para a mente aberta, né? Mas é que eu falo, né? Tem que saber qual é a meta que a pessoa quer na vida, né? Então a gente pergunta muito isso para a geração Z. Hoje a gente pergunta para os jovens de hoje, né, da geração Z, o que vocês querem para a vida de vocês, né? O que vocês vão fazer o que você vai fazer na sua vida? Qual a direção que você quer seguir, né? Qual o seu ramo? Eu quero fazer um vestibular, eu quero prestar o concurso do Enem, eu quero trabalhar nessa atividade que eu tenho mais afinidade, envolve também vocação, eu tenho mais afinidade para áreas humanas, eu tenho mais afinidade para a área tecnológica, análise de analista de sistemas, que então faz faculdade de informática, né? Então, vamos dizer, então é isso que realmente acontece, né? Qualquer profissão que você exerça, não importa se é só na área de informática, né? Qualquer profissão, qualquer um que seja, até mesmo professor, tem que estar antenado. O que tem que estar antenado é com o quê? É com o uso da tecnologia. É isso que tem que estar antenado, né? É com o uso da tecnologia. Não adianta você estar antenado com o uso da tecnologia e não estar antenado com o conhecimento, né? Porque, exemplo, né? Se eu pergunto para uma pessoa, por exemplo, vou perguntar a pessoa, vamos lá. Eu pergunto assim, até mesmo biologia, por exemplo, vou perguntar para uma pessoa o que é mitocôndria. Vamos lá, eu pergunto para a pessoa o que é mitocôndria. Você sabe o que é mitocôndria? Tá lá, aí o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai lá e vai pesquisar. Então, vou pesquisar o que é mitocôndria. Pronto, mitocôndria, vai lá, aí a pessoa vai ler. É a organela, né, celular, tá ali que o que você vai ver mais escrito aí. Se você pesquisar mitocôndria, você vai ver a organela celular citoplasmática que tem como função que é a respiração celular, né, e que tem duas fases, né? Tem a fase anaeróbica e a fase aeróbica, tá lá. Aí a pessoa vai dizer, aí eu vou dizer para a pessoa, mas isso eu sei. Aí a pessoa vai dizer para mim, mas você sabe porque você é professor, assim não tem nada a ver. Não é porque eu sei isso, não é por eu ser professor, é porque eu estudei. Eu estudei isso, é só isso. Não tem nada a ver com atividade docente, né? Então, se eu sei isso, não é porque a pessoa é professor, né? Então é professor, ele é obrigado a saber. Não é esse tipo de ideia, né? A ideia eu sei isso porque eu estudei sobre isso. Simplesmente porque você estudou, entendeu? Então, aí a pessoa vai lá ler. Aí após a pessoa ler, ela usou só o recurso. Mas será que ela entendeu o que ela leu, né? Entendeu o que você leu? Não entendi. Não entendi. A pessoa apenas leu. Então, essa coisa de antenado, com a geração Z que está antenada, depende. Ela está antenada com o quê? Ela só está antenada com o uso da tecnologia, né? Mas não está antenada com o método, né? É por isso que as pessoas confundem a diferença entre método e tecnologia, né?
Método e tecnologia são coisas totalmente diferentes. Eu posso ter um método só e eu posso usar qualquer tipo de técnica, de tecnologia, né? O método é único, né? Eu tenho várias maneiras de eu usar a tecnologia. Exemplo, vamos lá. O que é método? Método é você seguir uma ordem. Então, para finalizar essa apresentação, eu vou finalizar a diferença entre método e técnica, né? Quando eu li a reportagem, assim que eu assisti a reportagem durou assim só mais ou menos assim deve ter sido assim uns 8 minutos mais ou menos, né? Mas deu para tirar muita coisa, né? E você vai eu fui muito mais além. Quando eu assisti a reportagem, eu fui muito mais além. Aí cheguei nessa coisa assim, eu fiquei aqui falando aqui agora, eu falei assim, eu vou falar do método e técnica, né? Método é você seguir uma ordem, uma etapa por ordem. Exemplo, quando você vai fazer uma receita de um bolo, uma comida, você não segue ali aquela ordem ali? Você tem ali a matéria-prima, os ingredientes ali que você vai fazer um bolo. Você tem os ingredientes, beleza. O que são os ingredientes? São as informações. Aí você vai pegar essas informações, você vai colocar numa ordem. Ali, ó, você vai ordenar. É um método, né? Pois não, ingredientes de um bolo. Você precisa de ovos, você precisa de leite, você precisa de farinha, né, de trigo, sei lá, o que mais você precisa? Fermento, você vai precisar de açúcar, uma coisa assim. Sal, né, sei lá. Então isso aí é o quê? Isso aí são informações, porque elas ficam soltas, né? Então não precisa ele não tem uma ordem, né? As informações não têm ordem. Os ingredientes não têm ordem. Você pode colocar ovo no primeiro, leite no segundo, leite no primeiro, ovo no segundo. Tá lá. Agora, quando você vai colocar numa ordem, tá lá? Aí você vai colocar, primeiro eu vou colocar o ovo, mas depois eu vou colocar o leite e depois eu vou bater. Pronto. É uma ordem, já entra uma ordem, ó. Você tá colocando, então esse é método. Em seguida, o que você vai fazer? Então, método é você seguir um ordenamento. Vai lá. Em seguida eu vou colocar o quê? Farinha de trigo, daqui a pouco eu vou colocar isso, ela está seguindo uma ordem, ó. Isso é método. Pronto. Mas como é que eu posso realizar esse método? Aí eu posso realizar de várias maneiras. Tem gente que vai bater o bolo com a colher, né, no recipiente ali. Tem gente que não vai usar a colher para bater, vai usar o liquidificador. Tem gente que vai usar o que mais? Outro, vai usar a batedeira, pronto. Então, isso são recursos, né? Então, você faz, é um método que você faz e você utiliza vários recursos, pronto. É isso que tem que ficar bem claro, né? Explicar isso para que eles chamam de geração Z, né? Mas não é só geração Z, nas gerações anteriores também, né? Porque cada um teve a sua história, teve pessoas da geração X, de 44 a 59 anos, que falam, o meu ensino médio foi normal, foi assim, não foi muito bom, foi assim meio fraco, outros vão dizer que foi mais forte, mas que mesmo assim esqueceram os assuntos, que muita coisa que a gente estudou a gente esqueceu, normal, né? Normal, se a pessoa quer aprender, é só ela mesma. Só ela que vai saber se vai aprender ou não, né? Enfim, é isso que acontece, tá? Bom, enfim, então foi isso, né, que foi falado, ó. Novamente aqui eu coloco aqui a tabela, aqui, ó, vou colocar aqui a tabela, ó. Então essa aqui é a tabela, ó, tá? Muito legal essa discussão aqui, ó. Ó, essa tabela aqui bacana, né? Tá aqui, ó. Tá ali. A tabela aqui, ó. Pronto, ó. Beleza, ó. Tá aí. Então, enfim, tá muito bom mesmo, ó, que aqui, olha como é que uma tabela você pode tirar muita coisa, né? Tá aqui, ó, certinho, né? Tá aí. Então tá aí, pessoal, então foi essa, né, o debate, né, sobre as gerações, né? E que logo assim que a gente vê uma situação dessa aqui, né, logo ativa, né, a gente de querer expor o seu pensamento crítico, a sua opinião, é que eu falo, expor muito pensamento crítico, entendeu? Isso é que é legal de fazer, tá? Então, valeu, obrigado aí, pessoal.